A paz do Senhor. Hoje eu vim trazer um trecho da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Marcos, o capítulo 6, a partir do versículo 30. E o texto nos diz assim: Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: Venham, vamos sozinhos a um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e o reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde, e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: Para comprar pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. E os discípulos foram ver e disseram: Temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Bom, esse texto vem nos ensinar, principalmente com a atitude dos discípulos, que Jesus ele quer nos usar. Não importa se o que temos a entregar a Ele é muito pouco. Aqueles discípulos eles já estavam com fome desde a hora que subiram no barco e procuraram um lugar deserto para comer e para descansar. E Jesus, quando viu toda aquela multidão, ele não podia deixar aquele povo sem consolo, sem esperança. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que enquanto Jesus e os discípulos atravessaram o lugar que eles estavam de barco, a multidão saiu correndo debaixo do sol quente, de um sol escaldante do Oriente Médio, tão somente para ouvir as palavras de Jesus. Isso me fez pensar, se esse povo fez todo esse esforço, todo esse sacrifício, só para ouvir Jesus falar, por que é que eu e você, nós ainda resistimos em ouvir a palavra de Deus quando ela está bem ali na nossa estante? A nossa Bíblia está fechada e nós não temos o mínimo esforço de pegar a nossa Bíblia, abrir ela e ouvir Deus falar conosco. Esse povo saiu do lugar onde estava, do conforto das suas casas. Eles foram até onde Jesus estava, num lugar deserto, só para ouvir Jesus falar. E nós, muitas vezes, no conforto das nossas casas, nós não precisamos sair das nossas casas para ouvir Jesus falar, mas nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós deixamos a Bíblia onde ela está, como se fosse um mero objeto. E essa multidão vem nos ensinar que não, nós temos que fazer diferente. O mínimo esforço que seja de pegar a sua Bíblia da sua estante, abrir ela para ouvir Deus falar com você. Porque se essa multidão pôde atravessar debaixo do sol escaldante, um percurso considerável, eu acredito que nós também podemos abrir a nossa Bíblia para ouvir Deus falar com a gente. E a segunda coisa que eu venho aprender com esse texto é que o Senhor quer nos usar. Não importa se aquilo que temos para oferecer a Ele é muito pouco. 5 pães e 2 peixes, não é preciso ser muito bom de matemática para saber que sim, é muito pouco. É mínimo. E talvez não desse para alimentar nenhum discípulo, quem dirá uma multidão de 5.000 pessoas. E aí quando os discípulos chegam para Jesus e dizem:
olha, Jesus, manda esse povo embora, porque a gente não tem dinheiro para comprar alimento, a multidão é muito grande, sabe? E ainda que a gente tivesse muito dinheiro para comprar pão para toda essa gente, não seria suficiente e não ia dar. E aí Jesus pergunta para eles: quantos pães vocês têm? Entenda, os discípulos, eles colocaram obstáculos, eles colocaram todos os empecilhos possíveis. A multidão é muito grande, o que a gente tem é muito pouco, a gente tem que trabalhar muito, sendo que eles nem viram o que tinham ainda, sabe? E às vezes nós fazemos da mesma forma. O Senhor quer nos usar assim como Ele usou os discípulos para distribuir o alimento para a multidão, mas nós ficamos colocando obstáculos, empecilhos, porque a multidão que nós temos para alimentar é muito grande, porque o alimento que nós temos é muito pouco, porque precisaríamos trabalhar muito para conseguir isso, humanamente é impossível, mas Jesus nos manda ver quantos pães nós temos. Ele não está perguntando o tamanho da multidão, mas Ele está perguntando o que você tem. Sabe, no nosso corpo, as vitaminas elas são essenciais para o bom funcionamento dele, mas só basta uma pequena quantidade, não é preciso muito, para que o corpo seja satisfeito das suas necessidades de vitaminas. Talvez o que você tenha seja muito pouco, mas esse pouco não é insuficiente. Nas mãos de Jesus ele é suficiente. E o que eu venho aprender é que, sim, o Senhor quer nos usar, assim como Ele usou os discípulos para distribuir alimento para a multidão, mas é preciso que entregamos a Ele aquilo que temos. Não importa se é pouco, não coloque os obstáculos. Se o Senhor está mandando ir ver quantos pães você tem, não fique contando quantas pessoas há na multidão. Ele vai fazer o milagre da multiplicação. E espero que todos fiquem na paz do Senhor. Hoje foi só isso, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.